Olá, então, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa às atividades. Ainda no capítulo 2, a gente agora vai falar um pouquinho sobre limite, tá? Ou seja, como é que a gente chega conceito, por que que a gente vai usar o conceito de limite nesse curso, ou por que que ele é tão importante na construção das ferramentas de cálculo diferencial integral. Tudo bem? Para entender, eu vou partir de um problema que a gente vai enfrentar ao longo do curso. Então vamos pensar o seguinte, vamos começar falando, que eu tenho uma função f de x igual a x menos um dividido por x ao quadrado menos um. E a pergunta ou o problema que nós vamos ter que discutir é o seguinte: o que acontece com a função quando x se aproxima? Ó, presta atenção que eu grifei aqui, se aproxima e coloquei entre parênteses. De quem? Do número um. Por que que eu estou perguntando sobre isso e por que que esse vai ser talvez o mote de um pouco da nossa discussão? Porque quando o x se aproxima de menos um, de um, desculpa, olha o que que vai acontecer com a minha função. Olha o que que vai acontecer com a minha função. Eu não estou nem preocupado com a parte de cima, que a parte de cima pode dar zero. Embora a gente vá ter aí uma indeterminação zero sobre zero, mas a minha preocupação maior é a seguinte: x ao quadrado menos um, x ao quadrado menos um, quando x for igual a um, implica em um ao quadrado menos um, que é um menos um, que é zero. Lembrem lá nos primeiros dias e primeiras conversas que a gente tem problema sério para poder dividir por zero. Eu não posso dividir por zero. Então, o que que acontece? Essa função não está definida no número zero. Quem que seria o domínio? Se nós fôssemos falar em domínio dessa função, domínio da função, como é que nós colocaríamos? X pertencente aos reais, qualquer que seja. X pertencente aos reais, tá o quê? X tem que ser diferente de um, tá bom? Eu não posso calcular o valor dessa função no número um. Por que que eu não posso calcular? Por conta da divisão por zero. Mas e o que acontece com essa função quando os valores de x se aproximam de um? O que acontece com essa função quando os valores de x se aproximam de um, tá? O que acontece quando os valores se aproximam de um pela direita e se aproximam de um pela esquerda, né? Ou seja, os valores de y vão se aproximar de quem? Pela direita, por cima ou por baixo? Os valores de y vão se aproximar de quem? Então esse é o problema que a gente vai ter que resolver. E depois vocês vão entender por que que a gente usa esse tipo de problema para resolver um monte de coisas na nossa situação, tá bom? Fazendo continhas, para x menor que um, ou seja, se aproximando de um pela esquerda, então nós começamos lá com meio, e aí o valor da função dá 0,66, com os 9, 0,52, 0,950 e tal. Ou seja, ele está se aproximando de que valor? Está se aproximando do valor meio, correto? Quando eu pego valores maiores que um, ou seja, se aproxima pela direita, se aproxima aqui pela direita, né? Então eu pego lá 1,5, 1,1, 1,01, 1 ponto tal, e aí da mesma situação, ele vai chegar a 0,499975, ou seja, ele também está se aproximando de quem? Do valor meio. Ou seja, quando a gente olha para o gráfico, eu posso dizer tranquilamente o seguinte: conforme eu pego valores de x que vão se aproximando de um pela direita, ou valores de x se aproximando de um pela esquerda, os valores da função se aproximam
tanto pela direita quanto pela esquerda, de que resultado? Do resultado meio. Ou seja, a função não está definida nesse ponto. Esse valor, o f de x não, o f de x não existe em x igual a 1, tá bom? Mas tudo leva a crer que ele se aproxima do valor meio. E aí a gente pode aproveitar isso aí para construir uma definição. E qual é a definição que nós vamos construir? A definição é a seguinte: suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número a. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha a, exceto possivelmente no número a, tá bom? Eu não estou preocupado com o que acontece no A. Pode até estar definido, mas eu não estou preocupado. Ele pode não estar definido no número A. Então a gente escreve que limite da função f de x quando x tende a A é igual a L. E a gente diz o seguinte: o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Na prática, a gente está dizendo o seguinte: limite limite de f de x quando x tende a L quer dizer o seguinte: quando a função quer dizer o seguinte, que a função f de x aproxima-se de L ou tende a L, então isso quer dizer que f de x tende a L, L é um número, quando x tende a ao número A, tá bom? E aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, primeiro exemplo, quando x tende ao número A, nesse primeiro exemplo aqui, na situação 1, quando x tende a A, tanto pela esquerda quanto pela direita, ou seja, valores de x maiores de A, valores de x menores que A. O resultado da função, então você pega um cara aqui, pega um cara aqui, um cara aqui. Conforme eu vou me aproximar de A aqui, esses valores vão se aproximar de quem? Do meu valor L. Então, esse é o primeiro caso. Ah, nesse caso, está definido? Está definido. Então, quando x se aproxima de A, quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Mesmo por um ponto definido. Segundo exemplo, segunda situação. Quando x se aproxima de A, ó, x se aproxima de A pela direita, x1, x1, ou f de x se aproxima de A pela esquerda, f de x1, aqui é f, x2 é o f. O que que acontece? Os valores da função se aproximam de L, mesmo que a função não esteja definida em A. Ó, não existe f de A, tá? Não existe a função, o valor de f de A, tá bom? Tá uma bolinha branca lá, quer dizer que não existe, tudo bem? E o terceiro caso quer dizer o seguinte, olha que esse caso é mais emblemático, mais legal. 3. A função se aproxima de A pela direita, x se aproxima de A pela direita, f de x2, que eu vou por x2, tá? E a função se aproxima, que é x1 por A, ou, que é pela esquerda, f de x2 é pela esquerda, f de x1 pela direita, desculpa. Então, a função se aproxima
o x se aproxima do a pela direita, então a função f de x se aproxima pela direita, certo? O resultado da função está aqui, ó, no eixo y. Ele vai se aproximar do valor L. Tudo bem? Então, o limite, e aqui é bem bacana, porque assim, ó, o limite para x tendendo a de f de x, a gente sabe que é o L. Tá valendo aqui, eu tô usando o gráfico, tá? Por enquanto eu tô só usando o gráfico. Mas f de a é diferente do valor L. Onde está o f de a? O f de a é esse cara aqui, ó. Não sei quem é esse número. Nem sei quem é. Mas ele existe. Então, esse é um outro caso. Quais são os casos? Primeiro, que o limite existe e vale f de a. Então, esse caso aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L, que é igual ao f de A. Nesse segundo caso, limite para x tendendo a A de f de x é igual a L, mas não existe o f de A. E terceiro caso, limite de f de x para x tendendo a A é L, mas o f de A é diferente do L. Então, são três situações que nós podemos encontrar nessa discussão de matemática aí, tudo bem? E aí, está um pouco baseado nos chamados problemas de limites laterais. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês dos chamados limites laterais, que é a chamada função H, Heaviside. Né? Essa função ela tem a seguinte característica: ela imagina que a gente vai descrever uma corrente elétrica que é ligada no tempo zero. Então, o que você tem aqui, ó, no tempo, certo? E o H, que é o Y aqui, é corrente. Então, até o tempo zero, até o instante t igual a zero, a corrente minha está desligada. No tempo zero, eu simplesmente ligo a corrente e ela passa a existir. Então, aqui você passa a ter corrente. O que acontece? A função é definida, então, da seguinte forma: h de t é zero se t for menor que zero e é 1 se t for maior ou igual a zero. Aí, a gente vai ter um problema. Por que a gente vai ter um problema? O que acontece com o limite dessa função quando a gente se aproxima pela esquerda, e aqui, ó, não dá para ver, mas é um t tendendo a zero pela esquerda, tá? E aqui é um t tendendo a zero e o maisinho quer dizer pela direita. Então aqui é pela esquerda e aqui é pela direita. Tá bom? A gente sabe o seguinte: o limite da função até chegar no zero, quando vem pela direita, vai dar quanto? Zero. Quando você chega pela esquerda, o limite da função vai dar o quê? Vai dar 1. Esses elementos aqui são chamados limites laterais. E aí a gente pode tirar algumas conclusões. Então, por exemplo, primeira conclusão: dizemos que o limite da função quando x tende a A pela esquerda é L, dizemos que é o limite, né? Quando o valor, quando eu aproximo pela esquerda, vai dar aquele valor que eu estou preocupado lá. E o caso oposto é limite de f de x quando x tende a A pela direita, também vai dar L. Então aqui a gente tem as duas definições, ó.
O limite tendendo pela esquerda e o limite tendendo pela direita. Por que que essas definições são importantes? E eu vou chegar nelas já já. Porque existe uma definição e uma discussão muito importante na matemática, que é o seguinte: depois a gente vai discutir isso também em derivada, depois vai discutir isso em continuidade e todas as implicações de tudo isso sendo construído, tá? Uma delas é a seguinte: o limite de uma função, quando x tende a A, só existe se e somente se, quando fala se e somente se, vale tanto a ida quanto a volta. Se existem os limites laterais para x tendendo a A pela esquerda e x tendendo a pela direita, certo? E se esses limites forem iguais. Então, primeira coisa é limite para f de x, quando x tende a é igual a L, se e somente se os limites laterais. Quais são os limites laterais? Limite de f de x para x tendendo a pela direita for igual a L e limite de f de x para x tendendo a pela esquerda for igual a L também, tá bom? Então, essa é uma informação muito importante, uma definição muito importante para a gente dar conta de entender. E aí a gente tem alguns exemplozinhos aí que eu acho que é legal. Olhando o gráfico da função, só corrijam aí, ó, o b é g de x, tá? Não é h, não. Então, aqui eu tenho uma função y igual a g de x, e ele quer saber o seguinte, no item A. Quanto vale limite para x tendendo a 2 pela esquerda? Então, está aqui o 2. Quando x tende a 2 pela esquerda, né? Para onde está indo a função? A função está indo para o número, ó, está indo para o número qual? 3. Concorda comigo? Então, quando x está indo para 2 pela esquerda, a função está indo para o número 3. Então, limite de g de x, quando x tende a menos 2 pela esquerda, é igual a 3. O b, quanto vale limite de g de x quando x vai a 5 pela esquerda também? Então, quando x vai a 5 pela esquerda, tá aqui, o limite da função está indo para que número? O limite da função está indo para quanto? Para 4, né? Ah, professor, mas tá uma bolinha no 1, não interessa, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado para onde o limite está indo. Eu sempre me preocupo aqui, ó, com os próximos valores próximos. A ideia do limite é calcular valores bem próximos. É isso aqui, ó. Né? A gente até usa a ideia de calcular no ponto, mas sempre entendendo que eu estou me aproximando do ponto. Então, aqui o resultado vai dar o quê? Vai dar 4. Tudo bem? Bacana, né? Limite de g de x igual a 2. Agora eu quero saber o seguinte: quanto vale o limite de g de x quando x vai para o número 2? Bem, aí nós temos um problema pela frente. Por que que eu tenho um problema pela frente? Porque a minha função só vai ter limite de g de x quando x tende a 2, baseado nessa definição aqui, ó, se os limites laterais forem iguais.
O limite quando x tende a 2 pela esquerda vale 3. E quando x tende a 2 pela direita? E quando x tende a 2 pela direita, aqui, ó. Para quanto vai o limite da função? Ele vai para, ó, ele vai para 1. Então, o que que eu vou dizer? Que esse limite não existe. Por que que esse limite não existe mesmo? Certo? Por que que o limite não existe? Porque eu vou pôr aqui em cima, ó. Limite de g de x, quando x tende a 2 pela direita, vale quanto, gente? Vale 1. Então, como o limite de g de x, quando x tende a 2 pela esquerda, vale 3, e quando o limite de g de x, quando x tende a 2 pela direita, vale 1, e eles são diferentes, então o limite de g de x, quando x tende a 2, não existe. E limite de g de x quando x tende a 5 pela esquerda? Já calculamos aqui, é o 4. Limite de g de x quando x tende a 5 pela direita. Ó, pela esquerda vale 4, e quando vem pela direita, aqui, ó, no 5, né? Aqui, ó, no 5. Vou até ampliar um pouquinho para a gente fazer a continha, tentar entender, ó. Quando x tende a 5 pela direita, é a mesma coisa que eu pegar valores aqui. Aqui está o 5, ó, certo? Eu pego o valor próximo aqui, ó. Valor próximo aqui. Quando eu pego o valor próximo, o que que acontece? Ele vai se aproximar desse cara aqui. Independente do g de x existir, ser igual ao limite. Não estou falando isso, estou falando com as laterais. Se os laterais derem iguais, ó, então aqui o lateral deu relativamente igual. Então, o limite de g de x, quando x tende a 5 pela direita, também vale 4. Bem, se o limite quando tende a x pela esquerda é igual a 4, e quando tende a x pela direita é igual a 4, eu posso tranquilamente dizer o seguinte, que limite de g de x quando x tende a 5 vale também 4. Professor, mas o limite de g de x quando x tende a 5 é igual a 4, que é diferente de f de g, desculpa, diferente, é diferente de g de 5, que vale quanto? Quando o g de 5 vale quanto? O g de 5 vale provavelmente alguma coisa, né? Aproximadamente 1. Tudo bem, eu não estou preocupado com o valor da função no ponto. Eu estou preocupado com o valor da função próximo ao ponto. E essa é a ideia de limite. Eu vou me aproximar, eu vou chegar cada vez mais perto. E assim eu posso fazer um monte de observações com relação a isso. A gente também tem um conceito que nós chamamos de limite no infinito, né? Ah, mas para que serve isso? Para a gente definir algumas ferramentas que nós chamamos de assínttonas, ou seja, quais são as linhas para onde vai tender alguma coisa, tudo bem? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A. Então, eu vou dizer o seguinte, que limite de f de x, quando x tende a A é igual ao infinito, se os valores ficarem tão grandes conforme eu me aproximo de A. E aqui ele dá um exemplo disso, ó. Supondo que eu tenha essa função. Quando eu me aproximo de A, quando eu me aproximo de A pela direita, ó, os valores estão cada vez maiores, tá vendo? Mas ele nunca vai chegar nessa reta aqui. E quando eu me aproximo de A pela esquerda, eu também tenho valores muito grandes. Então eu posso aqui tranquilamente dizer que que eu tenho funções para o infinito. Tudo bem?
Então, essa é a nossa definição. E a mesma coisa pode-se dizer para quando eu me aproximo em ambos os lados de A, e aí eu passo a ter valores de A no menos infinito. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui, bem bacana? Supondo que eu tenho uma curva 2x sobre x menos 3. Então, esse exemplo aqui, ó, eu tenho uma função y igual a 2x dividido por x menos 3. Ele quer saber se eu tenho alguma assíntona vertical. Para poder fazer esse estudo, ele faz uma brincadeira aqui que diz o seguinte, ó. Se x se aproxima de 3, mas é maior que 3, o que que acontece? Próximo de 3, mas é maior que 3. Aproximação aproxima pela direita, tá bom? Então, o denominador x menos 3 é um número positivo pequeno, né? Ó, vai ficar 3 menos 3 aqui, ou seja, está tendendo para zero, mas não está chegando no zero, está se aproximando. Então, esse valor aqui vai ficar muito pequenininho. Aí, o y aqui vai ser 2x vezes um número muito, muito pequeno. Tudo bem? Porque ele está se aproximando de 3. Vamos pensar que ele se aproxima. Vai ficar aqui, ó, ele vai se aproximar de 6 dividido por um número pequeno. Eu vou pôr aqui, ó, pequeno. Tudo bem? Então, 6 dividido por um número muito pequeno vai dar um número muito, muito grande. Tudo bem? Então, esse é o detalhe. Agora, se x, né, vamos pensar aqui, ó, ele deu um exemplo, 301. Então, vai ficar 602 dividido por 0,1. Vai dar 602, só para entender. Ou seja, quando x se aproxima de 3 pela direita, o valor é mais infinito. Então, não. Quando x se aproxima de 3 pela direita, o valor aqui, ó, ele vai estourar para o mais infinito. Ele vai ficar muito grande. E vamos pensar no contrário agora. O contrário é o seguinte: análogo, vamos pensar que x é menor que 3, então x menos 3 é um número negativo, mais 2x ainda é um número positivo, pois próximo a 6. Ele deu um exemplo. Vamos pensar um exemplo aqui, ó. 2, vou fazer uma brincadeira. Eu vou pensar no 2,99. Ó, 2,99. Certo? 2,99, eu vou ter uma função aqui que vai dar o seguinte, o x. Eu vou ter uma função que vai ser o seguinte, eu vou ter o 2 vezes 2,99 vai dar 5,98, 5,98, dividido por menos 0,01. Vocês concordam comigo que aqui eu já estou chegando em 598 negativo? Ou seja, quando x se aproxima do 3, aqui é o 3, aqui é o 3. Pela esquerda, os valores aqui são muito grandes, mas são negativos. Então eu tenho um menos infinito. Então eu posso dizer, sem problema nenhum, que aqui eu tenho o quê? Uma assíntota vertical. Tudo bem? E aí a gente vem para as propriedades de limite. O que que são as propriedades de limite? Que são as propriedades operatórias, né? Aqui você poder fazer operações. Quais são as operações? Supondo que eu tenha limite de uma função f de x quando x tende a A, e limite de uma função g de x quando x tende a A. Posso aqui, sem problema nenhum, dizer que ó, esse limite é L e esse limite é T. Tudo bem? Então, o que que eu sei? Que limite de f de x mais g de x vai ser limite de f de x mais limite de g de x. Quanto que é limite de f de x? L. Mais quanto que é limite de g de x? T. Então, você tem o resultado aqui, L mais T. A mesma coisa vale para o negativo, e aí a gente passa a ter L menos T.
Aqui a gente passa a ter para a multiplicação por uma constante, né? Então, a constante pode, a gente costuma dizer que ela pode ser tirada para fora do limite. Então, você tem C vezes limite de f de x, então você passa a ser C vezes L, tá? A multiplicação dos limites também vale. Então, você tem aqui limite de f de x vezes g de x vai ser limite de f de x vezes limite de g de x, ou seja, nós passamos a ter aqui L vezes T, tá bom? E a divisão, limite da divisão de duas funções passa a ser a divisão dos limites. Então, desde que g de x tem que respeitar ser diferente de zero. Então, aqui você vai ter L dividido por T, desde que, né? Desde que T, que é o resultado do limite, seja diferente de zero. Tudo bem? Só para a gente fazer um exemplozinho, então, ele está dizendo o seguinte: usa as propriedade de limite no gráfico f de g para calcular os seguintes limites: f de x mais 5g de x. Vamos imaginar, o que que é isso aqui, ó? Quando x tende a menos 2. Limite de f de x mais 5 vezes de x vai ser limite de f de x quando x tende a menos 2 mais 5 vezes limite de g de x quando x tende a menos 2. Tudo bem? Igual, igual. Quanto que é limite de f de x? Então, tá aqui a função f de x. Quando x tende a menos 2. Aqui está menos 1, aqui está menos 2. Quanto vale a função quando x tende a menos 2? O limite dela é valores próximos. Professor, mas ela não está definida no menos 2. Não tem problema. O valor dela é 1. Então, aqui o resultado desse cara é 1. Mais 5 vezes. Quanto vale o limite de g de x quando x tende a menos 2? O limite de g de x é menos 1, tá bom? Então, tá aqui o limite de g de x, então vai ficar menos 1. Tudo bem? Então, isso é 1, mais 5 vezes menos 1 dá menos 5, o resultado é menos 4. Tudo bem? Limite de f de x vezes g de x quando x tende a 1. Então, isso aqui é limite de f de x quando x tende a 1 vezes limite de g de x quando x tende a 1. Quanto que é limite de f de x quando x tende a 1? Limite de f de x quando x tende a 1 é aproximadamente 2. Aproximadamente não, exatamente 2. Então aqui você tem 2 vezes. Quanto que é limite de g de x quando x tende a 1? Limite de g de x quando x tende a 1, nós temos um problema. Por quê? Porque quando x tende a 1 pela direita, o limite vai dar menos 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, o limite dá menos 2. Opa! Então, aqui você vai ter um problema. Por que que você vai ter um problema? Porque esse limite não existe. Por que que não existe? Porque os limites laterais diferentes, tá bom? Limites laterais diferentes. Então, quer dizer que esse limite não existe, tá bom? Depois, C. Isso aqui vai ficar limite para x tendendo a 2 de f de x sobre limite para g de x e x tendendo a 2. Quanto que vale o limite de f de x quando x tende a 2? Quando x tende a 2, quando x tende a 2, o limite de f de x aproximadamente
1,5, se eu não estou enganado, 1,5, e limite de g de x, quando x tende a 2, é 0. Né? Quando g de x, quando x tende a 2, o limite dá 0. Bem, existe divisão por zero? Essa é a pergunta. Existe divisão por zero? Não. Não existe divisão por zero, então não existe o limite. Tá? Aqui, ó, esse caso aqui, ó. Você tem a divisão dos limites, mas o limite tem que ser diferente de zero. Nesse caso, o limite deu igual a zero, então não existe. Bem, aqui a gente pode, sem problema nenhum, fazer o cálculo do limite, sem grandes problemas, tudo bem? Por que que eu falo sem grandes problemas? Porque aqui você tem o seguinte, ó, limite de x ao quadrado menos 3x mais 4 é a mesma coisa que você pegar e fazer o seguinte, ó, existe algum problema para eu poder calcular esse limite aqui, é, fazendo o valor tender a x, ó, só vou fazer o primeiro, o segundo vocês fazem com lição de casa. Mas é a mesma coisa, ó. Eu posso dizer o seguinte, ó, limite de, eu vou pôr aqui, ó, igual. O 2 eu vou tirar para fora já, 2x ao quadrado para x tendendo a 5 menos 3 vezes limite de x para x tendendo a 5 mais limite de 4 para x tendendo a 5, certo? Se você pensar, esse x aqui é um f de x, que é esse aqui é uma parábola. Se é uma parábola, quando o x tende a 5 numa parábola, o f de x vai tender a quanto? Né? Ó, eu vou só pegar esse caso aqui da estrelinha para a gente fazer uma continha aqui, ó. Eu vou fazer uma conta aqui, ó. Esse aqui é o caso lá da estrelinha. Depois a gente vai seguir o mesmo exemplo para todos. E aí a gente está usando aqui função, tá? Como x ao quadrado nós conhecemos, é uma parábola assim, ó. Isso aqui é a função f de x igual a x ao quadrado, tá bom? Quando x tende a 5, quando x tende a 5, tanto pela direita quanto pela esquerda, para onde que está tendendo essa função aqui? Qual é esse valor? Não vai ser exatamente 5 ao quadrado? Então, esse valor aqui é 25, certo? Você consegue visualizar, não tem problema essa função. Essa é uma função que você conhece, você sabe o que vai acontecer com ela. Então, aqui você não tem problema nenhum de dizer que isso é igual a 2 vezes. Esse limite aqui, ó, esse limite aqui, nós calculamos ele aqui, ó. Então, ele vale quanto? Ele vale 25 menos. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Menos 3 vezes. O que que é limite de x? Agora pensa na reta. Reta sem problema nenhum. Eu não estou colocando funções construídas de forma diferente. Então, quando x vai para 5, a reta vai para 5. Mais constante. 4 é constante. Todo valor vale 4. Todo valor vale 4. Então, você vai... f de 1, quando o f de x é 4, vale 4. F de 2 é 4, f de 3 é 4, f de 4 é 4, f de 5 é 4, f de 1 milhão vai ser 4. Então, quando x tende a 5, o limite da função constante é a própria constante. Então, aqui vai dar 2 vezes 25, 50, menos 3 vezes 5, 15, mais 4. Então, você tem 50 menos 15, 35, 35 mais 4, 39. Tá bom? Aqui, pessoal, é quase a mesma coisa. Só tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Aonde que essa função vai dar problema? Essa função vai dar problema no ponto 5 menos 3x igual a 0. Esse é o cara onde eu vou ter que tomar cuidado.
O que que é 5 menos 3x igual a zero? É 3x igual a 5, é x igual a 5 terços, tá? Esse é o cara que dá problema. Mas atendendo para menos 2, está longe o suficiente do meu problema? Vai tender para o meu problema? Não vai tender para o meu problema, vai? Não. Se não vai tender para o meu problema, então não tem problema nenhum. Aí, pela definição que nós temos aqui, ó, pela lógica que nós usamos aqui, nesse cara aqui, eu vou usar para cá, por quê? Porque a tendência é para menos 2 e ela só tem problema no 5 terços. Então a gente já está começando a brincar aqui, ó, de um outro jeito. Esse limite, na prática, eu posso me preocupar com a função mesmo. Então, na verdade, eu sei que esse resultado aqui é quem? É menos 3, é menos 2, desculpa, perdoe. É menos 2 elevado ao cubo, mais 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado, menos 1, certo? Dividido por 5 menos 3 vezes menos 2. Então, menos 2 ao cubo dá menos 8. Mais 2 vezes menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1. Dividido por 5, menos com menos mais, 6. Então, isso tudo dá o quê? Isso tudo dá menos 8, mais 8, menos 1, dividido por 11. Cancela esses caras, sobrou menos 1 sobre 11. Percebam que quando o meu x não tende para um ponto de problema, eu consigo já resolver meus problemas baseando na aproximação da função mesmo, igual que eu usei para o x ao quadrado, tá? É óbvio que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por isso que é importante. Tá vendo como as coisas começam a fazer sentido? Por que que a gente estudou função? Por que que a gente construiu função? Por que que a gente se preocupou com domínio de função? Por que que lá no curso de fundamentos vocês se preocuparam bastante em entender como é que funciona uma função, como é que se calcula o domínio de uma função, por que que uma função é injetora, bijetora, par, ímpar, tem um monte de coisa que a gente estuda sobre função, que eu nem me preocupei tanto aqui, porque você já tem estudado lá, tá bom? E aí a gente pode dizer direta, baseado nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem essa propriedade aqui, que é o que eu fiz. Na prática, a gente fez isso. O que que a gente fez na prática, então? Propriedade da substituição direta. Se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio da função, então eu posso, sem problema nenhum, calcular limite da função como o valor da função no ponto. Tá bom? E aí eu vou partir para uma outra ideia que é muito legal também. Por que que é uma outra ideia muito legal também? Porque eu posso fazer o seguinte: se eu sei que existe uma função g de x que for igual à minha função original f de x, quando, quando o x, quando o x for diferente de a, então eu posso dizer o seguinte, ó, limite de f de x é igual a g de x. Isso aqui é consequência direta da de cima. Ou seja, se eu conseguir encontrar uma função que seja igual à minha função para todos os outros pontos, com exceção do problema do limite, eu posso substituir. E como que eu faço isso? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar o exemplo da função que eu tenho. A função que eu tenho é a seguinte, ó. X ao quadrado ou, ou x ao quadrado menos 1 é igual a x menos 1. Eu posso pegar essa função e fazer o seguinte, ó. Eu posso igualar ela
a função x ao quadrado menos 1, eu posso colocar como produto de x mais 1 vezes x menos 1. Vocês lembram? Produto da diferença? Produto de diferença é o produto das duas, da soma e a diferença, tá? Ou seja, produto de x mais 1 vezes x menos 1 vai dar x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1. E aí eu posso simplificar, não posso? Eu posso pegar esse cara aqui, tá multiplicando, simplificar por esse aqui. Então, isso aqui é igual a quê? A x mais 1. Bem, eu posso dizer com tranquilidade que x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 é igual a x mais 1? Posso, com uma única exceção. E esse é o cuidado matemático que a gente tem que ter. Desde que x seja diferente de 1, tá? A partir daí eu posso fazer o que eu quiser. Mas o cuidado com o x diferente de 1 eu tenho que ter. Por quê? Porque quando x for igual a 1, no ponto do domínio, essas funções não são iguais. Porque essa função não existe nesse cara aqui. Tá bom? Então, eu vou usar essa informação 2 aqui e essa informação 1 aqui para calcular esse exemplo 3. Certo? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu posso usar a informação 1 e dizer que o limite de x tendendo a para f de x é igual a f de a? Nesse caso, não posso. Por que eu não posso? Porque nesse caso, o x está tendendo. O x está tendendo a quanto? Está tendendo exatamente a 1, tá? Mas eu posso usar a número 2. Por que eu posso usar o número 2? Porque eu posso dizer o seguinte, ó, limite de x ao quadrado menos 1, quando x vai menos 1, para x tendendo a 1, é igual a limite de x, pá, produto da diferença, x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Professor, por que o senhor está usando o igual aí, ó? Porque eu estou operando o limite. E o limite não calcula o valor necessariamente no ponto. Eu estou calculando valores próximos ao ponto. Tudo bem? Bem, aí eu simplifico aqui com esse aqui. Sobrou o quê? Sobrou limite para x tendendo a 1 de quem? De x mais 1. Opa! Agora, para essa função aqui, eu posso calcular f de 1, né? Por quê? Porque não tá, faz parte do domínio. Então, quer dizer que esse rapaz aqui vai ser igual a quem? Esse rapaz vai ser igual a x. X não. Agora eu posso pôr no lugar do x. Agora eu posso. Não é substituir, tá, gente? É fazer tender. Então, aqui, tendeu a 1 mais 1. Ou seja, o resultado do meu limite é 2. Percebam que eu usei, no primeiro momento, a propriedade 2. Por que eu usei a propriedade 2? Porque eu fiz o seguinte: eu chamei a minha função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 de uma função que eu posso aproximar. Eu vou pôr uma interrogação aqui, porque aqui é para x diferente de 1. Eu posso aproximar ela de quem? Eu posso aproximar ela de x mais 1, tá? Aí, a hora que eu puder aproximar aqui, eu vou usar a propriedade 1, que é calcular o limite de f de x quando x tende a A, vai ser igual ao f de A. Tudo bem?
Então, essa é a, é a propriedade, a característica, conceituação de limite. Próximo assunto nosso é continuidade, mas eu vou deixar para a próximo videozinho. Tudo bem? Até daqui a pouco.